Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui é a terapeuta Bruna e hoje eu vim fazer o vídeo do perdão. O que eu entendo sobre o perdão na perspectiva traumática. Eu não vou falar aqui tanto da perspectiva espiritualista. Eu vou falar um pouquinho, mas eu quero falar da minha experiência, né, trabalhando e também vivenciando. E se é possível ou não, se tranca a vida ou não, bloqueia a vida ou não. Quero discutir esses parâmetros com vocês. Mas antes vou deixar aqui, gente, sempre na descrição do vídeo tá o meu site, tá o meu WhatsApp. Eu continuo fazendo atendimento de psicanálise e desprogramação energética, tá bom? Então é só entrar em contato aí e a gente marca, beleza? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a dinâmica do perdão. Tá um frio aqui no Rio, então a gente esquenta um pouquinho conversando, né? Vamos lá. Gente, eu intuí de trazer esse vídeo para vocês porque é uma coisa que com frequência aparece nos atendimentos e eu queria explicar o que eu entendo, né? E o que eu acho. Primeira coisa que eu já vou esclarecer para vocês é que eu não acho que o perdão tranca ou bloqueia a vida, dependendo da sua missão de alma e sua missão de vida. Então, eu como psicanalista aqui, falando, eu acho que você não é obrigado a perdoar. O foco do tratamento terapêutico, pelo menos o que eu faço, né, o que eu pratico, é que vocês vão ressignificando e vão liberando as informações de dores do sistema familiar de vocês e de vocês mesmos. Então vamos lá. O que chega no atendimento? Geralmente transtorno psiquiátrico, né? Então tem borderline, bipolar, depressão, ansiedade, eu atendo mais depressão, ansiedade. Também chega as demandas que as pessoas, os sintomas que as pessoas têm por conta do trauma vivido. Quais são esses sintomas? Regulação emocional, estado de alerta, conflitos com a família, muita culpa de se separar da mãe e do pai, conflito entre os irmãos, conflito de herança, como eu já falei aqui, distúrbio do sono, a pessoa que não consegue dar um rumo na sua vida, tem conflito com o relacionamento, tem conflito com a sociabilidade, não gosta de sair de casa, sofre estresse no trabalho, muito brigão, muito encrenqueiro, ou então muito passivo, não consegue dizer um não. Então, todos os sintomas físicos aparecem muito aqui, principalmente para desprogramação temática. Então, esse cliente vem aqui para buscar no meu atendimento a limpeza disso tudo, vamos dizer assim, e acessar essa essência do self para a vida deles, né? Como eu trabalho lá na psicanálise winnicottiana, o Winnicott vai falar o quê? Olha, tem o self verdadeiro, que é a nossa essência, que precisa sair, que é a performance correta, vamos dizer assim, e as camadas que a gente vai usando, as máscaras sociais, as máscaras para nós mesmos, que a gente vai usando para se defender do mundo. Essas defesas, elas não fazem parte do self verdadeiro, por isso que ela começa a machucar, né? Beleza. Outro sintoma que aparece muito aqui são aqueles papéis que não são papéis de filhos, onde você fica no lugar de filho errado. Como eu já falei, papel do cuidador, papel do terapeuta da mãe, do marido da mãe, né? Aquela pessoa casada energeticamente com a mãe. É a companhia da mãe, o bode expiatório, a bucha, como eu falo, né? O filho que serve para tudo. Filho função, que serve para executar todas as ações que a família não está executando, bota na conta desse filho, né? O próprio bode expiatório que leva a culpa de tudo. A gente chama isso na terapia de família de paciente identificado, né? Onde todo mundo joga a luz para um ser da família, um indivíduo da família. E na verdade é todo mundo com um monte de neurose, mas aí culpa essa pessoa para poder o sistema se sentir bem, né? E aí culpabiliza só uma pessoa e essa pessoa fica frequentemente muito doente, tá? Beleza. Então esses são os sintomas, vamos dizer assim, que aparecem na terapia. Certo? Certo. O que a gente vai fazer? A gente não vai começar pelo perdão. Perdão ali, a gente vai começar olhando para todos esses sintomas que tem uma memória de dor, que aí a gente vai destrinchando, o paciente vai elaborando, vai falando, vai se regulando, vai tendo uma escuta ali de um profissional interessado. Ele vem toda semana, vai falar dos acontecimentos, do que está ligado ao trauma. E aí, o sistema e ele começa a se acalmar.
Mas tem um porém, ele também vê que ele tem esses sintomas por causa dos pais. Então vamos supor, se você é muito desregulado emocionalmente, aí você foi criado com gritos, aí na terapia você vê que os gritos do seu pai e da sua mãe interferiram na sua regulação emocional. Dá o quê? Raiva. Você tem um sintoma físico, uma doença autoimune. Você tem que cuidar. Como eu tinha uma cliente que tinha surto de esclerose múltipla com frequência, tinha que ir para o hospital, fazer intervenção. Aí por quê? Porque foi negligenciada. Aí a pessoa acessa isso, dá muita dor, dá muita raiva, dá muito ódio nos pais. Eu não posso colocar para esse cliente aqui que ele tem que perdoar pai e mãe. É um absurdo. Ele tem que olhar para ele, começar a se atender, começar a ver tudo que ele precisa, começar a acessar essa essência, quem ele é, o que ele pode fazer. Na minha terapia pessoal, quando eu fiz, eu queria voltar a ser artista, porque eu pintava muito bem até 12 anos, depois minha avó começou a falar que não era para fazer, e aí eu queria voltar. Então demorou um tempo, para eu elaborar isso e voltar a fazer, né? Então, era um sintoma, vamos dizer assim. Eu queria uma coisa, praticar uma coisa do meu self e não conseguia. Então, foi tratado. Então, foi tirado todas as... tirado, entre aspas, né? Foi elucidado ali que o que a avó falava em relação à arte não era para ser levado em conta. Então, tem que tirar o alter ego, não. O superego que os pais vão implantando, né? As camadas. Então, gente, o trabalho terapêutico para perdão, ele nem se toca. A gente nem toca nesse assunto, né? E aí a pessoa vai começando a melhorar, porque a partir do momento que ela fala o que dói, ela começa a melhorar. Então, no trauma tem sintomas que vão desaparecer. Às vezes você falou uma coisa que não saiu. Tem sintomas que você vai ficar rodando como se fosse uma espiral. Você vai e volta, anda 2 casas, volta 3, anda 4 casas, volta 2. É uma espiral, né? Geralmente dor de pai e mãe, dor de mãe, abandono de mãe, desamor, falta de amor, restrição de amor, fica ali, né? Ai, que raiva, que dor, ai, que nada, sou merda, e depois, não, sou um pouco melhor, e depois, minha mãe, meu irmão, fica ali. E depois isso se atenua, isso se assenta, melhora, né? Faz seu processo de elaboração de cura. E tem os sintomas que não vão desaparecer, podem ser sintomas físicos, sintomas emocionais, situações difíceis, situações de vida, escolhas que você fez e você não quer mais... não quer mais mudar, né? Eu tenho uma cliente que o marido dela tem uma certa inconsciência e ela decidiu ficar casada. Então a terapia é bem focada nela. As coisas que o marido dela faz, a gente faz aceitação e compromisso. Olha, isso é dele, é ele que pertence a isso. Você pode estar sendo impactada por um lado, mas vamos olhar o que você pode fazer por você. Não se negligencie, cuide de você, né? Não compre os argumentos projetivos dele, foque no seu alto valor. A gente vai fazendo terapia de aceitação e compromisso, porque às vezes a pessoa não quer mudar uma situação, aquilo está tão enraizado, já está na estrutura, que ela não quer mudar, certo? Então a gente vai fazendo aceitação e compromisso. Então não é que o trauma passou, é que a vida também se faz de uma maneira, para corrigir, a vida se faz de uma maneira que às vezes não dá para curar tudo, vamos dizer assim. Então a gente vai para aceitação e compromisso. Então tem o trauma que passa, o trauma que a gente fica rodando nele até passar, que aí fica, né, um tempinho na análise, e tem o trauma, vamos dizer assim, que nunca passa, o repertório traumático que nunca passa, a gente toma decisões sobre ele, e aí a gente vai para aceitação, né? Convive com o sintoma, vamos dizer assim. Beleza. Nisso aqui, gente, a gente não tá trabalhando perdão de pai e mãe, não. Agora, tem uma coisa. Se você sente ressentimento, mágoa constante, lembrança daquele trauma, ou seja, o dia que sua mãe te bateu até te estourar e você não conseguiu falar, trancou as emoções, ficou num quarto frio, aí a partir desse dia você fez um pacto com você mesmo que ninguém ia te machucar e nunca mais você teve relações com as pessoas,
aí temos que olhar pro ressentimento, pra mágoa e pra raiva. Não tô falando de perdão ainda. Olha só quanto rolê. Esse pessoal fica falando, faz uma oração para perdão, medita o perdão e tem um rolê extenso. Olha quanta coisa. E a terapia andando. Tome análise na fuça. E a terapia andando. Isso tudo aí. Beleza. Depois de um tempo, começa a vir o seu self. Então, as coisas que você queria fazer, quem você era criança, situações de vida que você quer resolver, você quer uma vida mais leve. Aí você começa a se curar, porque você vai para um repertório do self que tem saída. Porque o trauma ele é uma coisa assim, você fica assim, né, rodando nele. Ele não deixa você passar. Você fica com o repertório traumático. De repente você encontra uma saidinha, que é a sua saída de cura. E isso começa a tomar uma proporção maior que essa bolha do trauma aqui. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha muitos problemas, ela começa a se perguntar, mas por que eu tenho tanto problema na minha vida? Não era pra eu ter tanto problema assim. Eu falo, então vamos começar a resolver. Isso aqui eu vou resolver. Isso aqui eu vou deixar de lado. Isso aqui eu vou abrir mão. Aí ela começa a ter uma vida mais harmônica, um pouco mais leve pra ela. Então ela foi pra potência. É nesta hora da potência, verdadeiro self ativo, que aí o perdão, vamos dizer assim, pode vir naturalmente. Ou seja, a raiva passa, o ódio passa, a sensação de ressentimento começa a liberar, as mágoas vão ficando mais para trás, aquele pensamento obsessivo sobre pai e mãe. Você começa a deixar eles um pouco de lado, então eles impactam mesmo na sua vida. Aí, quando você vai ver, você fala assim, nossa, eu não tenho mais aquele ressentimento todo. Porque você tá na cura, você tá empenhado a ir pra cá. Vai dançar, vai passear, vai viver, vai criar seus filhos bem, faz educação positiva, vai pra lá, vai pra cá, decide descansar, sai do burnout, sai do estresse, entendeu? Manda o irmão cagar. Aí podemos pensar que o ressentimento diminuiu, que a mágoa diminuiu, que o ódio não existe mais. Quando você vê, você perdoou os seus pais. Você começa a não ter mais memórias de dor e não precisar inconscientemente ficar preso. Porque às vezes a gente fica preso. Eu tive uma cliente que ela teve os dentes quebrados por causa do pai e da mãe. Isso era um rolê pra ela. Ela tinha muita raiva. Então ela culpava e ela não conseguia cuidar dos dentes direito porque ela culpava. Então a pessoa tá no repertório traumático, tá na dor, é dificílimo, entendeu? Tem que elaborar. Ela fez psicanálise, a gente fez desprogramação energética, a gente foi fazendo. Ela até melhorou, conseguiu reorganizar a história dos dentes, conseguiu achar um dentista que apoiasse e tal, mas isso foi um trabalho. Aí você sai um pouco daquele repertório, né? Eu, quando escuto uma pessoa, conhecidos, amigos e tal, que estão contando uma história, eu sei exatamente, chego a fazer assim, eu sei exatamente quando é um trauma que a pessoa conta de um lugar elaborado e um trauma que ela tá contando, uma situação da vida dela que ela tá contando de dor. Eu chego a fazer assim. E as pessoas sabem que eu sou terapeuta, elas vêm em cima de mim, aí eu já faço assim. Que ali, né, no lazer eu não tô na terapeuta pronta. Beleza. Aí que pode vir a questão do perdão. Aí você fala um dia que quer soltar tudo. Aí geralmente acontece uma situação, a pessoa foi para um retiro espiritual, alguém falou uma coisa, aí ela viu que tinha perdoado os pais. Quando os pais falecem, ela faz um enterro, aí faz uma despedida, sente que não tem nada, que a alma tá leve. Beleza. Agora vamos lá. Então não tem impedimento de vida, tua vida não vai trancar, com uma ressalva que eu vou fazer. Você vai soltar mais. Beleza. A terapia da análise, ela é uma terapia de amor. É uma terapia para o amor voltar. Pelo menos eu trabalho assim porque sou unicotiana. Para o amor começar a regir.
certo? Mas é saindo da perspectiva traumática, a gente resolve isso. Então, um belo dia, você fazendo o seu trabalho terapêutico direitinho, você vai vendo que não tem mais ressentimento e mágoa de pai e mãe. Ah, Bruna, mas eu ainda tenho e tal, não sei o que. Tá, você quer resolver, não quer deixar de lado, te incomoda, te atrapalha? Não, às vezes eu lembro, sim, mas aí eu mudo o foco. Então tá bom. Eu forçar vocês a perdoar, dizer que vai trancar a vida de vocês se não perdoar. Não. Mas temos uma ressalva. Tem pessoas, aí estamos no lado não racionalista da coisa, que tia Bruna não é racionalista, já sabem, né, como é que é a minha perspectiva. Temos alguns seres que foram designados para a Terra. A gente e o karma. Que vão precisar perdoar mesmo pai e mãe. Vão precisar. Eu faço cirurgia energética. Eu faço cirurgia espiritual. Então vem um cliente aqui com uma questão física e eu faço a cirurgia espiritual para ele. Se vocês quiserem, podem até marcar. Tem aqui no atendimento, no meu site tem escrito o que é e pode marcar. Mas é aquela cirurgia espiritual que centros espíritas fazem, eu faço com a desprogramação, o teta, entendeu? Muito condicional, faço com as terapias de Santo Delgado, eu faço lá. Beleza. Faço em bebê, faço em criança, já fiz até bebê no ventre. Beleza. Eu, Bruna, que sento diante do cliente, na minha mesa lá do amor incondicional. E aí abre o meu campo mediúnico, vejo o que os mentores da pessoa falam sobre a doença, vejo como aquilo reverbera, e faço os comandos de cura. Eu tinha que perdoar pai e mãe, porque eu não podia ter ressentimento, mágoa, ódio e raiva no meu campo, porque eu faço uma terapia de puro amor incondicional. Então, para mim, dentro da minha missão de vida, dentro do meu karminha, eu tinha que perdoar. Eu, Bruno. Eu tive uma cliente que também tinha essa questão. Ela era desenhista de animais falecidos. Então a pessoa queria encomendar um quadro, encomendava o quadro com ela. Beleza. Só que ela não tinha paciência para ouvir a história. Ela frequentemente se irritava um pouco com os tutores. O tutor tá num lugar muito sensível, né? Porque o animal morreu, aí ele queria fazer um quadro para eternizar. Então ele tá vulnerável, ele tá sensível. Então tem que ter um acolhimento. Ela era ótima na técnica? Ótima na técnica. Perfeita artista, sem tirar nenhum. Mas ela tinha muita raiva. E aí teve uma sessão que eu falei assim, você quer abrir mão da raiva? Porque tá interferindo no seu trabalho. A ressonância entre você e o cliente e a percepção que você vai ter do bicho, a sensibilidade que você vai ter do animalzinho para representar no papel, está sendo impactada por esse ódio e raiva na sua infância. Você quer? Não. Logo depois ela saiu do atendimento. Beleza. Ela vai fazer um trabalho mais técnico, ela vai se irritar com o cliente, ela vai ter um nível de trabalho aqui, né? Que foi o que ela decidiu, tá tudo certo como está. E tem o nível, né? Se a gente botar num viés espiritualista ou inconsciente, que poderia estar mais elevado e aí ser um trabalho mais ligado à cura. Mas ela quis ficar no raso, no técnico e tá tudo bem. Mas no caso dela, os ressentimentos impactavam a prosperidade, a missão de vida. No meu caso, eu tinha que dar um jeito. Então, tome análise, teta healing, conexão, desprogramação, meditação, fala com um, fala com o outro, chora, abre, reage. Tinha que sair. Eu, hoje, Bruna, não tenho nenhum ressentimento do meu pai e da minha mãe. Eu juro pra vocês, nem da minha avó. Eu não tenho nada. Eu, às vezes, até consigo conversar com a alma deles. Outro dia eu tava aqui triste e pedi ajuda pro meu avô. Falei, meu avô, me ajuda daí de cima. Ressentimento sério. Bruna, você conseguiu perdoar todas as pessoas da família? Estou em processo. Todas as pessoas não. Né? Mas do meu pai e da minha mãe eu consegui elevar.
Ai, Bruna, mas foi muito difícil, eu apanhei de correr e não sei o que. Minha mãe me deixou trancada. Gente, tem cliente que não conseguia tomar banho. Tinha uma cliente que foi começar a tomar banho com 7 anos de idade direito. Porque ela não alcançava o chuveiro, a mãe não alcançava a torneira e a mãe não dava banho. Cliente que não tinha calcinha. As histórias são terríveis. Já aconteceu, acontece, hoje menos, mas acontecia muito do cliente contar aquilo chorando e eu vomitar depois. De tão difícil. Então a gente pegar uma pessoa dessa e obrigar e dizer que o perdão tem que vir, papapá, eu acho abuso. Eu acho extremamente violento. Acho extremamente violento você fazer isso com uma pessoa que sofreu experiência diversa na infância. Extremamente violento. Então, a minha terapia, pelo menos o que eu faço, não vou impor ninguém a perdoar nada. Nem na desprogramação energética. A desprogramação energética é aquela sessão única que tem no site também, vocês podem acessar lá. Que a pessoa vem com um problema específico e a gente faz uma sessão para o problema ali, né? E aí tem as técnicas energéticas, a gente faz toda a conexão com o Criador, libera crenças, dores. Nem essa eu falo alguma coisa disso. Eu acho que o perdão vem naturalmente com o nível de consciência da pessoa, com o nível de alma que ela precisa trabalhar, a missão de alma dela. É isso. Por exemplo, um psicanalista, ele ficar na raiva, na dor, ele vai ter um nível de atendimento. Né? Você é o tamanho do seu inconsciente, vamos dizer assim, seu inconsciente trabalhado. Você é um terapeuta que às vezes dá. Né? Mas se você pudesse trabalhar, se você é um terapeuta que pudesse trabalhar, muito melhor, o atendimento vai ficar muito mais leve, né? A nossa vida fica mais leve sem ressentimento, mágoa e raiva. Isso é fato. Ontem eu saí de casa, foi muito engraçado. Ontem eu saí de casa, tive que fazer coisas na rua. Sou muito fã, né, de fazer coisas na rua. Aí eu tinha que fazer, eu falei, vambora. Aí tomei um banho, me arrumei, fui, não sei o quê. Fui cantando, voltei cantando, deu tudo certo, entreguei o negócio no correio que precisava, fui no mercado, tinha as coisas que eu queria, fui ali, peguei, fui lá, não sei aonde, voltei, não sei o que, não sei o que lá, tudo fluindo. Eu falei, ai, que dia bom, que maravilhoso, temperatura agradável, tá tudo lindo. Isso é viver com menos ressentimento, menos mágoa, menos raiva, com certeza. Agora, obrigar... A gente é violento se faz um negócio desse. É um argumento violento, tá? Você não vai ter prosperidade se você não perdoar seu pai e sua mãe. É um pouco de verdade? Talvez. Se tiver um pouco na sua missão de vida, talvez. Mas também acho que a vida não vai desamparar você se você não conseguir fazer isso. Porque é muito difícil. Quando eu faço a comunicação intuitiva com animais... que é aquela técnica, né, da desprogramação que a gente lê o campo do animal e começa a se comunicar intuitivamente com o que está acontecendo, com o que o animal queria dizer. Os animais, eles guardam muito menos ressentimento, por causa do ego. Eles vão pro que eles querem fazer muito mais rápido. Né? E o animal que guarda o trauma é sob uma outra perspectiva, mas o chakra cardíaco deles é bem preservado. A gente, nosso chakra cardíaco, tranca, fechado. Tá, gente? Era isso que eu queria falar. Então, se vocês quiserem atendimento, tem aqui os links. Pode chamar no WhatsApp, Carlos está lá atendendo vocês. E eu gostei, eu tava preparando esse vídeo assim com muito carinho, muito conectado, que eu queria passar uma mensagem boa, de conforto, de perspectiva, de como funciona a luz do trauma. E acho que eu tô conseguindo fazer, tá bom? Então até o próximo vídeo, gente. Tchau!